Não tem como ir à igreja, porque igreja não é lugar, pá. Quando a gente diz eu vou à igreja, a gente está sugerindo que a igreja é um lugar, o que a Bíblia refuta. Por exemplo, quando a palavra diz que Paulo perseguia a igreja, não está dizendo que Paulo perseguia um lugar. Paulo perseguia pessoas. Quando Jesus fala sobre edificar a igreja, não está dizendo que ele vai edificar um lugar, ele vai edificar pessoas. Quando a palavra fala que Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja, não está dizendo que ele vai voltar para resgatar um lugar, ele vai voltar para resgatar pessoas. Perfeito. É isso mesmo. Jesus, ele chama pessoas e comissiona essas pessoas a falarem do seu evangelho em meio a uma sociedade hostil. Essas pessoas que foram tiradas do meio religioso para serem luz diante do mundo. Um mundo hostil, um mundo que está em trevas. A esses ele chamou de igreja, que é o seu corpo. Vamos continuar aqui. Ou seja, a Bíblia nunca definiu igreja como um lugar. É por isso que não tem como ir à igreja. Igreja não é templo. E templo não é igreja. Se ligou, mano? Igreja é o... Se ligou? Igreja não é templo. Igreja são pessoas. Por isso que não tem como a gente ir à igreja. Por isso que não tem como ir ao templo. Tá entendendo? Corpo vivo de Cristo na terra, formado por pessoas que estão unidas a Cristo. E como membro desse corpo, não tem como eu ir, só tem como eu ser. Deus não tem compromisso com templos. É por isso que frequentar templos não me faz necessariamente um cristão. Entendeu, mano? Aí as pessoas vão usar esse argumento pra dizer assim, ó, é por isso que eu não vou na igreja. Eu sou a igreja. Jesus vive em mim. Não é isso que eu tô falando, pai. Você ligou? Porque da mesma forma que o meu braço é inútil fora do meu corpo, o cristão é inútil fora do corpo de Cristo, que é a igreja. Então é necessário congregar. Eu frequento o culto, tá ligado? O templo. Poxa, não entendi. Vamos ver o que ele vai continuar falando aqui. Porque a igreja de Deus se reúne ali. Então, aonde a igreja se reunir, Cristo se fará presente. Poxa, ele disse que... Não entendi foi nada. Ele falou que não tem como ir na igreja, porque a igreja somos nós. E no final ele termina, eu vou ao templo, eu vou ao culto, porque precisa estar no corpo de Cristo, que é a igreja. Pera aí, eu acho que esse irmão, ele caminhou muito bem a primeira milha, mas quando foi para caminhar a segunda milha, ele pausou e descansou. Porque a igreja de Jesus, elas são pessoas chamadas para fora, ele mesmo disse isso. Mateus 5,14 diz assim, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A igreja de Jesus não pode estar dentro de um templo, a menos que ela esteja ali para ser luz, e sendo luz, ela vai ser expulsa daquele lugar. Outra coisa interessante está em Marcos 16,15, quando diz assim, ide por todo o mundo, anunciando o evangelho. A igreja de Jesus, ela é comissionada para estar andando, indo para lugares, não está parada em um lugar. Ah, mas as pessoas que não sabem, elas aprendem e vão andar. Então é isso, a igreja de Jesus vai a lugares. Outra coisa interessante também, em Atos 17:24, a gente vê Paulo, que aprendeu diretamente com os apóstolos, falando, o Deus que fez o céu e a terra, sendo Senhor desses lugares, não habita em templos feitos por mãos de homem. Então o que você está fazendo, indo a um lugar, buscando congregar com a igreja? Você não está congregando com a igreja, você está congregando com outro tipo de pessoa. A igreja de Jesus, ela está longe desses lugares, ou então ela está indo a esses lugares para ser a verdade, ser perseguida pelos próprios religiosos que frequentam esses lugares. Então é algo que, o que você está falando é algo que, como se um fumante estivesse falando sobre como o tabagismo faz mal, ou um cego tentando conduzir as pessoas para a luz. Ou seja, você não está ajudando as pessoas a vencerem o erro. Muito pelo contrário, você está apenas reforçando o erro delas. Você está falando a favor do templo e não a favor de Jesus.